Olá, eu sou Rodrigo Diesel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a nova série do Netflix chamada Daybreak. Eu adoro séries apocalípticas e séries que fogem do clichê, e Daybreak é uma dessas séries. A sinopse da série é a seguinte: aconteceu um desastre com uma arma biológica nuclear que fez com que todos os adultos se transformassem em uma espécie de zumbi que ficam repetindo a última frase que disseram em vida, certo? A última coisa que eles estavam pensando e falando, eles ficam repetindo. E eles são sedentos por carne humana. Os únicos que sobreviveram foram os adolescentes. E nesses adolescentes nós temos o Josh, que é o protagonista, que está tentando encontrar a namorada dele, que é a Sam, que ele não vê desde que caiu a bomba na cidade. Quando eu comecei a assistir, eu já fui meio assim por causa da sinopse, porque série adolescente é muito difícil de ser boa, porque geralmente elas são preguiçosas, elas têm o roteiro fraco e atores bem medíocres. Não sei porquê. Nós temos vários exemplos aí, como The Vampire Diaries, Gossip Girl, etc, etc. Mas tem algumas que se salvam nesse meio, e que eu já falei de algumas delas aqui no canal. Daybreak eu acho que é uma dessas. Nós temos tudo que uma série precisa ser boa. Nós temos vilões muito bem construídos. Nós temos motivações muito razoáveis para os personagens. Nós temos representatividade LGBTQ+, representatividade negra. E muito sangue, morte e destruição, acompanhado de um humor bem ácido. Eu acho que isso aqui resume bem a série. Só isso daqui já é motivo pra vocês começarem a assistir. Mas tem muitos outros motivos. Então se vocês não assistiram ainda, parem esse vídeo agora, deem um pause e vão assistir e depois voltem aqui, porque agora eu vou começar a falar sobre a série e com alguns spoilers, tá? Falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Vamos falar primeiro dos pontos negativos da série, pra depois, no final, terminar com os pontos positivos, pra vocês saírem aqui com uma impressão boa, porque apesar dos pontos negativos, a série é ótima. Os pontos negativos, então. Protagonista, Josh Wheeler. Você consegue simpatizar com ele, você consegue entender a história dele, porém, ele acaba ficando apagado no meio de tantos outros personagens, certo? Depois você vai percebendo que a história que ele tá contando dele, entre ele e a Sam e tudo mais, não é tão conto de fadas assim, certo? E apesar dele ser carismático, ele fica apagado no meio de tantos personagens bons que eu vou falar depois. Outro ponto negativo é que, não sei se na vida real aconteceria assim, mas muitos adolescentes ali matam com uma facilidade extrema e aceitam atitudes de assassinato muito boa, muito de boa. Nós temos o vilão da primeira parte da primeira temporada, que é o Turbo, e ele mata pessoas como se ele estivesse matando um mosquitinho. E os seguidores deles, que são adolescentes também, tratam isso com a maior normalidade. E um dos protagonistas, que eu já vou falar daqui a pouco, aceita isso de boa, consegue, enfim, simpatizar com ele mesmo, ele matando um monte de gente. Tá, que eles são no mundo pós-apocalíptico, mas afinal eles são só crianças e adolescentes. Eu acho que alguma consequência psicológica a gente percebe que isso tem, mas é muito pouco. E até nas outras pessoas, ninguém tenta impedir, todo mundo acha normal e acha legal e quer entrar pro grupo dele mesmo ele matando todo mundo. Esse é um dos pontos que eu não gostei muito. Mas a série tem muitos pontos positivos. E os pontos positivos são os personagens, porque eles são muito bons. Além do Josh, nós temos o Wesley, que é o samurai gay e negro, que fazia parte dos jocks, dos esportistas ali, acabou saindo e seguindo uma jornada solitária. E ele é um personagem muito bom, muito bem construído, muito poderoso. Enfim, se você assistir e não pegar um crush no Wesley, você tá assistindo errado. O único problema é, como eu falei, ele tem um relacionamento com o Turbo, que é bem complicado. Ele sai de perto do Turbo até por causa desse relacionamento tóxico, mas depois ele volta assim como... matou 300 pessoas, mas não importa muito. Mas é um personagem ótimo. Nós temos também a Angélica, que tem só 10 anos, a atriz tem 12 anos e ela atua muito bem. Acho que é uma das melhores atuações da série. Uma das melhores personagens também, inteligente, carismática, engraçada. E a relação dela com outro personagem que é muito bom, que é a Senhora Crumble, a Mrs. Crumble, muito maravilhosa. E a Senhora Crumble é uma personagem muito boa, porque ela é uma adulta que sobreviveu ao apocalipse zumbi. Ela não virou um zumbi, um ghoulie, como é chamado. Ela
tem inteligência, ela conversa, ela consegue raciocinar diferente dos outros adultos que viraram zumbis mesmo. E a evolução dela é uma das mais bonitas, e depois que você percebe por que ela tá assim, enfim. A única coisa que não explica direito é por que ela tem as mutações dela ali, mas eu tenho algumas desconfianças. Provavelmente ela começou a sofrer essas mutações depois que a bomba caiu, porque se vocês forem ver nos flashbacks, quando vocês estão assistindo, ela teve um relacionamento com o diretor da escola, que eu esqueci o nome agora, que ele é horrível. Ela teve um relacionamento com ele, e ele tinha um bunker, e um dos motivos por ele ter sobrevivido, e depois ele virou vilão e tudo mais, na segunda parte da temporada, é porque ele se escondeu nesse bunker dentro da escola. E provavelmente, depois que ela caiu, bateu a cabeça e ficou louca ali, por ele gostar dela de certa maneira, ele puxou ela pro bunker e ela conseguiu não sofrer os impactos muito fortes da bomba biológica. Mas como eles são adultos, eles sofreram um pouco também, sofreram algumas mutações, vocês percebem durante a história. Mas ela é uma personagem incrível, a relação dela com a Angélica também é perfeita. Nós temos também ótima representação dos grupos, nós temos as Cheermazons, são as cheerleaders que viraram as Amazonas ali, nós temos os jocks, como eu já falei, o Clube Gamer, enfim, isso tudo é muito interessante. Mas o ponto principal da série mesmo é a maneira como os relacionamentos entre os personagens, como a personalidade deles é desenvolvida. Nós temos também o Eli, que começa sendo babaca, mas você se importa completamente com ele. Ele é um personagem muito incrível também, e muito carismático. Todos eles são muito carismáticos e todas as atuações são boas. Eu não vi uma atuação que foi ruim, certo? Todas são boas, assim. Impecável a série no quesito produção, trilha sonora, enfim. E a desconstrução da personagem Sam é muito boa também, porque no começo ela só é construída a partir da cabeça do Josh. E ele cria um imaginário dela que é muito sonhador, assim. E apresenta alguns estereótipos de menina da Pixie Girl. Aquela menina descolada, divertida, que tá ali só pra satisfazer as necessidades do protagonista masculino. É essa visão que nós temos no começo, porque nós temos a visão somente do Josh. Depois, quando vão entrando as outras pontos de vista, e quando entra a própria cena, a gente vê que a Sam, que foi construída na cabeça do Josh, não tem nada a ver com a Sam de verdade. Ela é uma mulher independente que não está ali pra satisfazer o Josh, certo? Eu acho isso muito incrível também. E o gancho pra segunda temporada é bem interessante também. Quando a Sam pega o posto que era do Turbo como líder. Que ela sente que ela deve ser a líder do pessoal ali. Agora, se ela vai ser uma líder boa ou ruim, ou vai ser uma líder totalmente autoritária igual o Turbo, não sabemos. Vamos ver pra próxima temporada, mas acho que ficou um gancho muito bom. É isso, assistam Daybreak, é uma série muito boa, uma série sem defeitos, e vocês vão amar o Wesley e a Senhorita Crumble. Certo? Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu fale mais sobre séries aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo com quem já assistiu essa série. Tchauzinho e até mais!